Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de Excel com ênfase em métodos numéricos. Nesta aula, iremos abordar alguns tópicos como assistente de funções e algumas funções lógicas. Bom, na última aula, nós concluímos o preenchimento das médias através da soma de duas células e depois as dividindo por 2. Mas não é esta a média que nós queremos, uma vez que a sua composição é somente as notas P1 e P2. Não estamos considerando o peso da sub nesta média. Para isto, criaremos uma nova coluna chamada de média com sub e efetuaremos os cálculos necessários para que essa média seja exibida corretamente. Bom, para isto, temos que comparar a nota da sub com as notas P1 e P2. Caso a sub seja maior que a P1 e menor que a P2, devemos considerar a média entre a sub e a P2. Caso a sub seja maior que a P2 e menor que a P1, devemos considerar a média entre a sub e a P1. Ou então, temos os casos em que a sub substitui ambas as notas ou nenhuma delas. Como fazer para que uma célula do Excel calcule corretamente quais notas deverão ser consideradas? Neste caso, há a necessidade de se utilizar funções lógicas e matemáticas. Antes de eu mostrar a função que resolverá nossos problemas, vamos entender o que é o assistente de função. Ao clicar no botão Inserir função, uma janela se abrirá e nela é possível selecionar todas as funções disponíveis no Excel e também obter uma breve explicação de cada uma delas. Existem diversas categorias, tais como financeira, matemática e trigonométrica, estatística e até funções que modificam textos como datas e horas. Também é possível procurar uma função descrevendo brevemente o que você espera que ela faça. Por exemplo, raiz quadrada fornece 3 funções que procuram executar o que você digitou. Temos raiz, inraiz e raiz π. O interessante deste assistente é que ele permite que nós, mesmo sem conhecer a função, sejamos capazes de preenchê-la com os parâmetros corretos. Como exemplo, irei utilizar o assistente para me ajudar a obter a média geral dos alunos. Selecionando a célula que queremos que apareça o resultado e utilizando uma função chamada soma, ao clicar em OK, uma nova janela se abrirá. E por ela, iremos selecionar os dados necessários para obter a média. Bastará arrastar o seu mouse e o assistente irá inserir os parâmetros necessários para que a função funcione. No caso, temos a soma da coluna. Estamos interessados na média. Basta dividi-la por 12. Bom, resumidamente, apesar de não conhecermos uma função, com a ajuda do assistente é possível localizá-la, entendê-la e até podemos preenchê-la. Uma vez conhecida a função, não será mais necessário utilizar o assistente. Por exemplo, a função que nós acabamos de utilizar. Basta selecionar e arrastar. Podemos também usar a função autocompletar para exibir todos os valores. Mas no caso da sub, como as notas que estão com o valor 0 correspondem aos alunos que não fizeram a prova, temos que 8 alunos fizeram a prova. Então, esta é a média final. Vamos agora preencher a nossa coluna média com sub. Utilizaremos uma função chamada máximo. Essa função ela irá retornar o maior valor dentre as células selecionadas. No caso, eu gostaria de comparar a nota da sub, ponto e vírgula, com a nota da P1. Fecha parênteses.
O primeiro passo está feito. Devemos agora somar a nossa célula da média, o valor máximo dentre as notas SUB e P2. Dessa maneira, a nossa célula está armazenando os maiores valores encontrados dentre a comparação da SUB com as provas. Como trata-se de uma média, irei dividir toda a fórmula por 2. Uma vez terminada a nossa lógica de comparação, basta agora utilizar a função de autocompletar. Neste caso, você pode dar um duplo clique em cima da função autocompletar, que ela automaticamente preencherá todas as linhas necessárias. Este mecanismo de duplo clique funciona em qualquer situação, desde que o autocompletar possa ser aplicado. Para finalizar, iremos criar uma nova coluna chamada de situação. Nela estará contida a situação final do aluno. Para isso, utilizaremos uma função chamada C. Por se tratar de uma nova função, vamos executá-la através do assistente de funções. Para que o aluno tenha sido aprovado, a sua média final, ou a média com SUB, deve ser maior ou igual a 6. Neste caso, o valor verdadeiro será aprovado. Perceba que, ao inserir textos, é necessário colocar aspas duplas. No caso do falso, reprovado. Após finalizar a lógica pela primeira vez, basta utilizar o autocompletar para preencher todas as linhas restantes. Bom, pessoal, a nossa terceira aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 primeiras aulas, que foi, de certa forma, uma aula introdutória e que será necessária com o decorrer do curso de métodos numéricos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.